novembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosana. E hoje seguimos no livro de Atos, no capítulo 10 ao capítulo 11. Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. A explicação de Pedro. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou:
Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Os não-judeus recebem o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. O relatório de Pedro. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto eu orava, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu amarrado pelas 4 pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou imunda. Então a voz falou de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois de tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados da Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. A igreja de Antioquia. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia e ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, um deles chamado Ágabo. Levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano.
Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Ai, ai. Eu fico impressionada com a resistência humana quanto à ação de Deus. É ignorância, né? É a religiosidade, né? A religiosidade leva à ignorância, né? É. E essa ignorância fazia com que eles tinham essa resistência. Mas aí o poder do Espírito sempre quebra, né? É porque desceu do céu o lençol, né? O Senhor falou, mata e come, Pedro. Não, Senhor, é imundo. Ou seja, ele vai inicialmente contra um direcionamento de Deus, baseado nas suas convicções. Ele não tinha entendido ainda, né? Não tinha entendido. E aí, quando acontece a chegada dos homens que Cornélio enviou, a gente vê que ele ainda estava naquela de sem entender o que estava acontecendo. Uhum. Aí, quando o Espírito Santo vem e batiza aquelas pessoas, aí realmente cai por terra todas as convicções. Aí ele se lembrou, né? E aí eu acho interessante quando ele diz, já foram batizados com o Espírito Santo, o que é que impede dele serem batizados também pela água? Quem é, né? eu, né, para ir contra Da Deus? água, exato. E é interessante quando ele chega a se encontrar com os outros cristãos, os outros líderes da igreja, ele precisa explicar para eles porque eles também não estavam aceitando. Toda a cartela de novo. Ou seja, a gente vê aí realmente uma ação de Deus intervindo para que o cristianismo não se tornasse algo unicamente conhecido aos judeus. Porque a tendência era essa. Se Deus não tivesse intervido, o cristianismo seria só a religião dos judeus. É. Haveria aí o judaísmo e o cristianismo, e o restante do mundo estaria à mercê das falsas religiões. Né? Então a gente vê aí Deus intervindo para que o cristianismo viesse a se espalhar pelo mundo, através dos não gentios também. Uau, né? E a gente vê toda a resistência, e eu penso, nós somos assim, né? A gente resiste muitas vezes ao agir de Deus, a gente tem muito essa peculiaridade de pensar e pensar que o nosso pensamento é o pensamento de Deus, que o que a gente acha, eu acho que Deus faria assim, e a gente termina se enveredando por achismos exclusivistas, né, inibindo a outros de terem acesso à mesma graça que a gente recebeu. E essa passagem deixa claro quanto que isso é perigoso e o quanto que nós devemos estar atentos à voz de Deus. Muito cuidado que tem que ter, né? Para que toda religiosidade, todo espírito de religiosidade caia por terra e que realmente a vontade de Deus não seja impedida de agir por causa da nossa religiosidade. E você sabe que Deus tem misericórdia de todos nós, né? Você sabe que é algo que só o Espírito Santo pode nos guiar, né? Nos orientar, assim como ele fez aqui com Pedro, né? Orientando Pedro, né? Sim. Lembrando Pedro da palavra, chamando Pedro. E lembrando a ele do que Jesus falou sobre a descida do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus trabalha junto com a palavra e o cumprimento dela na vida daquelas pessoas que se colocam, né, como voz de Deus. Então, que Deus nos ajude sempre a entender e ouvir a voz do Espírito. E para ouvir a voz do Espírito só tem um caminho, né? A oração. Né? Não pode só ler a Bíblia, né? A gente tem que orar para entender o que o Espírito quer dizer à igreja. Né? Para que não haja só letra, né? Para que não haja só letra, mas a revelação, né? Do Espírito Santo. É isso aí que você falou. Tem que orar, porque senão a gente fica só na base realmente da letra. Porque é só através desse relacionamento com Deus que o Espírito Santo se manifesta. E Pedro estava usando a letra, né? Não, ele estava usando. E ele estava certo. Eu tô fazendo a coisa certa. Eu nunca comi coisa imunda, né? Eu nunca fiz isso. Então, Deus entende essa ignorância, né, temporária na vida daqueles que se colocam diante dele. Ele entende como, ele dá um tempo, né? Ele coloca diante de nós possibilidades para que possamos processar. Mas esse processo, hoje na Terra, ele só pode ser feito através do poder do Espírito Santo de Deus. Assim como desde que começou lá com Pedro. Desde que começou lá, né? Quando lembrei, Jesus falou mesmo, né? Que o Espírito se manifestaria. Sim. Aí se lembrou da visão. Então que nós possamos ter muita oração e muita leitura de Bíblia para poder dizer que somos representantes do reino. E estejamos alertas e atentos à voz do Espírito, para que a gente não iniba a ação do Espírito. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã em Atos 12 a 13.